Na cama, o milionário congelou ao ver o sangue. De repente percebeu que aquela garota nunca havia pertencido a ninguém. O silêncio entre eles ficou pesado, cheio de revelações não ditas. Naquele instante, algo dentro dele mudou para sempre. A chuva de março caía insistente sobre as ruas movimentadas do centro de São Paulo, transformando a paisagem urbana em um mosaico de guarda-chuvas coloridos e reflexos brilhantes no asfalto molhado. Roberto Mendoza observava pela janela do seu escritório no 30º andar, os dedos tamborilando impacientes sobre a mesa de mogno enquanto aguardava o relatório mensal da construtora. Aos 32 anos, Roberto havia construído um império a partir do nada. Filho de um pedreiro que morreu quando ele tinha apenas 15 anos, transformou a pequena empreiteira herdada do pai em uma das maiores construtoras de São Paulo. Mas o sucesso havia custado caro. Relacionamentos desfeitos, amizades perdidas e um coração que havia se fechado para o amor após a traição de sua ex-noiva 3 anos antes. Senhor Mendoza, o senhor tem uma reunião em 20 minutos, anunciou Carla, sua secretária, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Roberto suspirou, ajustando a gravata italiana. Mais uma reunião, mais números, mais contratos. Sua vida havia se tornado uma sucessão previsível de compromissos empresariais e noites solitárias em seu apartamento de cobertura em Moema. Cancele, disse de forma abrupta, surpreendendo a secretária. Preciso sair. Se alguém procurar, diga que estou em reunião externa. Sem esperar resposta, Roberto pegou o paletó e se dirigiu ao elevador. Precisava de ar, de movimento, de algo que quebrasse a monotonia sufocante de sua rotina. A chuva havia diminuído para uma garoa fina quando ele chegou à rua. Por impulso, decidiu caminhar até a Praça da República, deixando o motorista com o carro. Há quanto tempo não caminhava pelas ruas da cidade que havia ajudado a construir? Foi quando entrou na pequena cafeteria Café com Alma, procurando abrigo da garoa que sua vida mudou para sempre. Lívia Santos estava sentada em uma mesa do canto, cercada por pilhas de provas para corrigir. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela mordia distraidamente a ponta da caneta, enquanto lia atentamente cada resposta. Havia algo em sua concentração, em sua seriedade, que chamou a atenção de Roberto imediatamente. Ela usava uma blusa simples de algodão azul marinho e uma saia até os joelhos, roupas claramente escolhidas pela praticidade e não pela moda. Não havia maquiagem exagerada, nem joias chamativas. Era uma beleza natural, autêntica, que contrastava completamente com as mulheres do círculo social de Roberto. Sem saber bem porquê, ele se aproximou do balcão próximo à mesa dela, pedindo um café que não tinha vontade de tomar. "Professora?", perguntou gentilmente, notando as provas espalhadas. Lívia levantou o olhar, revelando olhos verdes expressivos que pareciam carregar uma sabedoria além de seus anos. Por um momento, ela pareceu surpresa com a interrupção, mas logo sorriu educadamente. "Sim, matemática, 7º ano", respondeu com uma voz suave, mas que carregava uma firmeza natural. "Desculpe se estou ocupando muito espaço. É que em casa fica difícil concentrar." "Não se desculpe", Roberto interrompeu, sentindo uma estranha necessidade de saber mais sobre ela. "Posso sentar? Prometo não atrapalhar." Lívia hesitou por um instante, estudando o rosto dele. Roberto era claramente bem-sucedido. O terno impecável, o relógio caro, a postura confiante denunciavam isso. Mas havia algo em seus olhos escuros que não parecia completamente frio. "Claro", ela concordou finalmente, arrumando as provas para abrir espaço. Roberto se sentou, sentindo-se estranhamente nervoso. Quando foi a última vez que havia se sentido assim perto de uma mulher? "Roberto", ele se apresentou estendendo a mão. "Lívia", ela respondeu, apertando sua mão com uma firmeza surpreendente. O toque durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que ambos sentissem uma conexão inexplicável. Lívia retirou a mão rapidamente, corando levemente, enquanto Roberto lutava para encontrar as palavras certas. "É difícil ser professora hoje em dia", ele comentou, tentando manter a conversa. Os olhos de Lívia brilharam com paixão. "Difícil, mas gratificante. Cada aluno que consegue entender uma equação, que descobre que matemática não é um bicho de 7 cabeças, isso não tem preço."
Roberto sorriu genuinamente pela primeira vez em meses. Havia algo refrescante naquela paixão pelo trabalho, naquela dedicação a algo maior que o próprio sucesso. Eles conversaram por mais de 1 hora sobre educação, sobre a cidade, sobre sonhos e desafios. Lívia contou sobre sua mãe doente, sobre como trabalhava em 2 escolas para conseguir pagar os medicamentos e o plano de saúde. Roberto, por sua vez, falou sobre a construtora, mas de forma vaga, sem mencionar sua posição ou fortuna. Quando Lívia olhou o relógio e percebeu que estava atrasada para o segundo turno, Roberto sentiu uma pontada de decepção. "Preciso ir", ela disse, começando a guardar as provas na bolsa simples de tecido. Posso vê-la novamente?" Roberto perguntou, surpreso com sua própria coragem. Lívia o olhou nos olhos e por um momento ele viu incerteza, medo talvez. Mas também viu interesse, uma fagulha de algo que ela tentava esconder. "Eu não sei se é uma boa ideia", ela murmurou. "Por favor", Roberto insistiu suavemente. "Apenas um café. Amanhã, mesmo horário." Lívia hesitou, lutando consigo mesma. Havia algo naquele homem que a atraía, mas também a assustava. Ele claramente não era do seu mundo. "Está bem", ela concordou finalmente. "Mas apenas um café." Roberto sorriu, sentindo uma alegria que há muito não experimentava. "Apenas um café", ele repetiu. Enquanto assistia Lívia sair apressadamente da cafeteria, Roberto permaneceu sentado, ainda tentando processar o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos, estava ansioso pelo amanhã. Lívia caminhava apressadamente pelas ruas ainda molhadas, o coração batendo mais rápido do que o necessário. Não conseguia tirar Roberto da cabeça. Seus olhos escuros e profundos, a forma gentil como havia falado com ela, a maneira como realmente parecia interessado no que ela tinha a dizer. "Para com isso, Lívia", murmurou para si mesma enquanto subia os degraus gastos da escola estadual Professor João Cruz, onde dava aulas no período noturno. Ele é claramente de outro mundo, mas mesmo tentando se concentrar nas aulas, sua mente voltava constantemente para aquele encontro inesperado. Havia algo em Roberto que despertara curiosidade e, se ela fosse honesta consigo mesma, uma atração que nunca havia sentido antes. Aos 23 anos, Lívia havia dedicado sua vida inteiramente aos estudos e ao cuidado da mãe. Enquanto suas colegas de faculdade saíam, namoravam e viviam as experiências típicas da juventude, ela trabalhava durante o dia, estudava à noite e passava os fins de semana cuidando de Dona Carmen, que sofria de diabetes e problemas cardíacos. Não que ela se arrependesse de suas escolhas. Sua mãe havia sido pai e mãe depois que o pai as abandonou quando Lívia tinha apenas 10 anos. Carmen havia trabalhado como faxineira em 3 casas diferentes para garantir que a filha pudesse estudar, sempre repetindo: "Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha." Mas naquela noite, enquanto explicava equações de 2º grau para alunos cansados, após um dia inteiro de trabalho, Lívia se pegou pensando como seria ter alguém especial na vida, alguém com quem pudesse compartilhar suas alegrias e preocupações. Do outro lado da cidade, Roberto também lutava para se concentrar. Havia voltado ao escritório depois do encontro na cafeteria, mas as planilhas e relatórios pareciam ainda mais monótonos que antes. A imagem de Lívia corrigindo provas com dedicação absoluta não saía de sua cabeça. "Senhor Mendoza, o senhor está bem?" perguntou Carla, notando sua distração durante a reunião de final de dia com os gerentes. "Estou ótimo", ele respondeu automaticamente, mas sabia que estava mentindo. Quando finalmente chegou ao seu apartamento de cobertura, Roberto se serviu de um uísque e ficou contemplando a vista panorâmica de São Paulo. Todas aquelas luzes representavam vidas, sonhos, histórias. Por quanto tempo havia se esquecido disso? Perdido em seu mundo de negócios e conquistas materiais, pensou em Lívia, em como ela havia falado sobre seus alunos com tanto carinho, como seus olhos brilhavam quando mencionava pequenas vitórias na sala de aula. Quando foi a última vez que ele se sentira apaixonado por algo além do lucro? A memória de Patrícia, sua ex-noiva, invadiu seus pensamentos. Ela havia sido tudo o que a sociedade esperava: bonita, bem-educada, de família tradicional. Mas por trás da fachada perfeita, havia apenas interesse pelo seu dinheiro e status.
A descoberta de que ela o traía com seu sócio havia sido devastadora, não apenas pela traição, mas pela constatação de que havia sido apenas um meio para ela conseguir o que queria. Desde então, Roberto havia se blindado emocionalmente. As mulheres que se aproximavam dele após a separação eram todas cortadas da mesma forma, interesseiras, superficiais, em busca de vantagens. Ele havia chegado à conclusão de que o amor verdadeiro era um luxo que homens como ele não podiam se dar. Mas Lívia era diferente. Havia algo genuíno nela, uma pureza que ele havia pensado não existir mais no mundo. Na manhã seguinte, Lívia acordou mais cedo que o habitual. Havia dormido mal, sonhando com conversas em cafeterias e olhares intensos. Enquanto preparava o café da manhã para ela e a mãe, tentou convencer-se de que não deveria ir ao encontro. "Você está diferente hoje, filha", observou Dona Carmen, sentada à mesa pequena da cozinha de seu apartamento de 2 quartos na Zona Leste. "Diferente como, mãe?" "Não sei, mais animada. Aconteceu alguma coisa boa na escola?" Lívia hesitou. Como explicar para a mãe que havia conhecido um homem? Dona Carmen sempre a incentivara a namorar, preocupada que a filha estivesse sacrificando demais sua juventude. "Apenas um dia melhor que os outros", ela respondeu evasivamente. Durante suas aulas matinais na Escola Municipal Maria Montessori, Lívia se viu olhando o relógio constantemente. Seus alunos notaram sua distração. "Professora, a senhora está apaixonada?", perguntou João, um aluno esperto de 13 anos, arrancando risos da turma. Lívia corou intensamente. "Vamos nos concentrar nas frações, pessoal", ela disse, tentando retomar o controle da aula. Mas a pergunta inocente do aluno havia tocado em algo real. Seria isso paixão? Ela mal conhecia Roberto. Havia conversado com ele por apenas 1 hora. Como poderia estar sentindo algo tão intenso? Enquanto isso, Roberto cancelou todas as reuniões da tarde, algo inédito em sua rotina rígida. Chegou à cafeteria com 20 minutos de antecedência, escolhendo a mesma mesa do dia anterior. Pediu um café e ficou observando a movimentação da rua, ansioso como um adolescente no primeiro encontro. Quando Lívia entrou na cafeteria, exatamente no horário combinado, Roberto sentiu o peito apertar. Ela usava um vestido simples de cor vinho que realçava sua beleza natural. Seus cabelos estavam soltos e ela parecia ter feito um esforço especial com a aparência, embora mantivesse a simplicidade elegante que tanto o havia atraído. "Oi", ela disse timidamente, se aproximando da mesa. "Oi", ele respondeu, levantando-se para puxar a cadeira para ela, um gesto que a fez sorrir. "Obrigada. Você não precisava. Minha mãe me ensinou a ser cavalheiro", Roberto explicou, sentando-se novamente. Eles pediram café e por alguns minutos permaneceram em um silêncio confortável, como se estivessem se reconhecendo novamente. "Pensei que você não viria", Roberto confessou. "Eu também pensei isso", Lívia admitiu. "Mas aqui estou. E eu estou muito feliz por isso." Lívia sorriu, sentindo as borboletas no estômago. "Você disse ontem que trabalha com construção. Pode me contar mais sobre isso?" Roberto escolheu suas palavras cuidadosamente. "Tenho uma empresa do ramo. Construímos principalmente edifícios comerciais e residenciais." Ele não mencionou que era o dono da Mendoza Construções, uma das maiores do estado. "Deve ser interessante ver seus projetos ganharem vida na cidade." Lívia comentou, genuinamente interessada. "É sim, e você? Sempre quis ser professora?" Os olhos de Lívia brilharam. "Desde pequena. Minha mãe sempre dizia que eu brincava de escolinha com minhas bonecas." Sua expressão se tornou mais séria. "Especialmente depois que vi como uma boa educação pode mudar vidas. Muitos dos meus alunos vêm de realidades difíceis, assim como eu vim." Roberto ficou impressionado com sua honestidade. No seu círculo social, ninguém falava abertamente sobre dificuldades financeiras ou origens humildes. "Sua mãe deve ser muito orgulhosa de você", ele disse. "Ela é tudo para mim", Lívia respondeu com emoção. "Trabalhou a vida inteira para que eu pudesse estudar. Agora é minha vez de cuidar dela." Eles conversaram por 2 horas, compartilhando histórias, sonhos e visões de mundo. Roberto descobriu que Lívia lia vorazmente, adorava cinema nacional e sonhava em um dia fazer mestrado em educação matemática. Lívia ficou impressionada com o conhecimento de Roberto sobre arte e arquitetura
e com a forma carinhosa como ele falava da memória do pai. Quando Lívia precisou partir novamente, Roberto reuniu coragem para fazer um convite mais ousado. Lívia, sei que pode parecer precipitado, mas que tal jantarmos juntos amanhã à noite? Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar melhor. Lívia hesitou. Um jantar parecia muito mais íntimo que um café da tarde, mas algo dentro dela queria aceitar. Queria conhecer melhor aquele homem que a fazia sentir coisas novas. Sim, ela concordou, surpreendendo a si mesma. Mas em algum lugar simples, está bem? Roberto sorriu. O lugar mais simples que eu souber. Quando se despediram do lado de fora da cafeteria, ele tocou levemente a mão dela. Um gesto pequeno que enviou ondas de calor pelo braço de Lívia. Enquanto caminhava para casa, Lívia sabia que estava entrando em território desconhecido. Mas pela primeira vez em sua vida, estava disposta a correr o risco. Roberto passou a manhã de sexta-feira tentando se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente estava completamente focada no jantar com Lívia. Havia prometido um lugar simples, mas como um homem acostumado aos melhores restaurantes da cidade, poderia escolher algo que não a intimidasse? Ligou para 3 restaurantes diferentes, perguntando sobre ambientes reservados e cardápios. Descartou o primeiro por ser excessivamente sofisticado, o segundo por ter uma carta de vinhos que custava mais que o salário mensal de um professor. Finalmente decidiu-se pela Trattoria da Nonna, um pequeno restaurante italiano no bairro da Liberdade, conhecido pela comida caseira e ambiente acolhedor. Carla, cancele todos os compromissos de hoje após as 17 horas, disse à secretária, que o observou com curiosidade crescente. Em 10 anos trabalhando para Roberto, ela nunca havia visto o chefe cancelar reuniões por motivos pessoais. Algum problema, Sr. Mendoza? Ela perguntou preocupada. Pelo contrário, Roberto respondeu esboçando um sorriso raro. Pela primeira vez em muito tempo, tudo está bem. Do outro lado da cidade, Lívia enfrentava um dilema completamente diferente. Parada diante do guarda-roupa modesto, observava suas poucas opções de roupas. A maioria eram peças práticas para o trabalho, ou roupas casuais para o dia a dia. Nada parecia apropriado para um jantar com Roberto. Mãe, preciso da sua ajuda, ela disse, entrando no quarto onde Dona Carmen descansava. O que foi, filha? Lívia hesitou, mas decidiu ser honesta. Conheci alguém, um homem. Ele me convidou para jantar hoje à noite. Os olhos de Dona Carmen se iluminaram. Que maravilha! Eu já estava achando que você nunca ia se interessar por ninguém. Como ele é? Diferente de mim, Lívia admitiu. Bem-sucedido, elegante, e eu não faço ideia de como me vestir para isso. Dona Carmen se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Vem cá, deixa a sua mãe te ajudar. Elas passaram 1 hora examinando cada peça de roupa. Finalmente, escolheram um vestido azul marinho que Lívia havia comprado para a formatura da faculdade, mas que praticamente não usara. Era simples, mas elegante, realçando sua figura sem ser ousado demais. Agora precisa fazer alguma coisa com esse cabelo, disse Dona Carmen, penteando os fios de Lívia com carinho. E um pouquinho de maquiagem não faz mal a ninguém. Enquanto se arrumava, Lívia sentia uma mistura de ansiedade e empolgação. Havia algo em Roberto que despertava sentimentos que ela nunca havia experimentado, mas também tinha medo. Medo de se envolver com alguém claramente de outro mundo. Medo de se machucar. Medo de descobrir que ele era como tantos outros homens que conhecera superficialmente. Roberto chegou ao endereço que Lívia havia dado às 19 horas em ponto. Era um conjunto habitacional na Zona Leste, bem cuidado, mas que contrastava drasticamente com seu bairro de luxo. Ele subiu até o 3º andar e tocou a campainha do apartamento 23. Quando Lívia abriu a porta, Roberto sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ela estava absolutamente deslumbrante no vestido azul, com os cabelos soltos caindo em ondas suaves e uma maquiagem discreta que realçava seus olhos verdes. Você está linda, ele disse, sinceramente admirado. Lívia corou, mas sorriu. Obrigada. Deixe-me só pegar a bolsa e já podemos ir. Lívia, querida, não vai me apresentar o rapaz? Veio a voz de Dona Carmen do interior do apartamento. Lívia hesitou, mas Roberto imediatamente pediu. Por favor, eu adoraria conhecer sua mãe. Relutante, Lívia o conduziu para dentro. O apartamento era pequeno,
mas impecavelmente limpo e organizado. Havia flores em vasos simples, fotografias de família nas paredes e um cheiro gostoso de comida caseira no ar. Dona Carmen estava sentada no sofá da sala, e Roberto pode ver de onde Lívia havia herdado sua beleza. Mesmo doente e com 60 anos, ainda era uma mulher elegante. Mãe, este é o Roberto. Roberto, minha mãe, Carmen. Roberto se aproximou e beijou respeitosamente a mão de Dona Carmen. É um prazer conhecê-la, Dona Carmen. Agora entendo de onde Lívia herdou sua gentileza e beleza. Dona Carmen sorriu, claramente conquistada pelos modos do rapaz. O prazer é meu, Roberto. Faz tempo que não vejo minha filha tão animada. Mãe, Lívia protestou envergonhada. É verdade, Dona Carmen insistiu. Você promete cuidar bem dela? Mãe, por favor, Lívia murmurou, mortificada. Mas Roberto respondeu seriamente. Prometo, Dona Carmen. Lívia será tratada como a dama que ela é. Durante o trajeto até o restaurante no carro de Roberto, um sedã escuro e elegante, mas não ostentatório, eles conversaram sobre a família de Lívia, sobre a saúde de Dona Carmen e sobre como era crescer em São Paulo. Sua mãe é adorável, Roberto comentou. Vocês duas são muito próximas. Ela é tudo que tenho, Lívia respondeu. Sempre foi minha maior incentivadora. Quando eu duvidava que conseguiria terminar a faculdade, ela me lembrava dos nossos sonhos. E quais eram esses sonhos? Lívia olhou pela janela observando as luzes da cidade. Uma vida melhor, estabilidade, a possibilidade de ajudar outras pessoas, como alguns professores, me ajudaram quando eu era criança. Roberto percebeu a profundidade dos valores de Lívia e sentiu uma admiração crescente por ela. Quantas pessoas conhecia que tinham objetivos tão nobres? A tratoria da nona era exatamente o que Roberto esperava. Acolhedora, com mesas de madeira, velas acesas e música italiana suave ao fundo. O dono, um senhor italiano de cerca de 70 anos, os recebeu pessoalmente. Boa noite, mesa para dois? Perguntou com um sorriso caloroso. Sim, por favor. Algo reservado, se possível, Roberto pediu. Eles foram conduzidos a uma mesa em um canto mais tranquilo, decorada com uma toalha quadriculada vermelha e branca e uma pequena vela no centro. Está perfeito, Lívia disse visivelmente aliviada. O ambiente era sofisticado, sem ser intimidador. Enquanto estudavam o cardápio, Roberto observou Lívia discretamente. Ela lia cada prato com atenção, claramente fazendo cálculos mentais dos preços. Roberto, isso aqui está muito caro. Ela murmurou preocupada. Não se preocupe com isso, ele disse gentilmente. Esta noite é minha, peça o que você quiser. Lívia o olhou nos olhos. Não quero que pense que estou aqui pelo dinheiro. A honestidade dela tocou Roberto profundamente. Nunca pensaria isso de você, Lívia. É justamente isso que me atrai em você, sua autenticidade. Eles pediram um risoto de cogumelos para compartilhar e uma garrafa de vinho tinto suave. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Roberto contou sobre sua infância difícil, sobre como havia construído a empresa trabalhando 18 horas por dia, sobre a dor de perder o pai tão jovem. Lívia, por sua vez, falou sobre seus sonhos de fazer mestrado, sobre os desafios de ensinar em escolas públicas, sobre como adorava ver o momento exato em que um aluno entendia um conceito matemático. Você já pensou em ter filhos? Roberto perguntou subitamente, depois surpreendendo-se com sua própria pergunta. Lívia corou levemente. Penso sim, mas sempre imaginei que seria quando estivesse mais estável financeiramente, quando pudesse oferecer uma boa vida para uma criança. E você? Quer ter filhos um dia? Roberto hesitou. Antes de conhecer Lívia, a resposta seria não. Sua vida não tinha espaço para família, para vínculos profundos, mas algo nela o fazia reconsiderar muitas certezas. Nunca pensei muito sobre isso, ele admitiu. Minha vida sempre foi muito focada no trabalho, mas ultimamente tenho pensado que talvez esteja perdendo coisas importantes. O jantar se estendeu por mais de 3 horas. Eles conversaram sobre livros, filmes, sonhos de viagem e memórias de infância. Roberto descobriu que Lívia nunca havia saído do estado de São Paulo, enquanto ela ficou impressionada com as histórias dele sobre viagens de negócios pelo mundo.
Quando finalmente saíram do restaurante, eram quase 23 horas. O ar noturno estava fresco e agradável. Obrigada pela noite maravilhosa, Lívia disse quando chegaram ao carro. Eu que agradeço, Roberto respondeu. Há muito tempo não me sentia tão vivo. Durante o trajeto de volta, eles ficaram em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao prédio de Lívia, Roberto desceu para abrir a porta para ela. Posso acompanhá-la até em cima? Ele perguntou. Lívia hesitou. Convidá-lo para subir parecia um passo muito íntimo, mas também não queria que a noite terminasse. Melhor não, ela disse suavemente. Minha mãe provavelmente já está dormindo e... Eu entendo, Roberto interrompeu, respeitando sua decisão. Posso vê-la novamente? Talvez no fim de semana? Eu adoraria, Lívia respondeu sorrindo. Roberto se aproximou dela lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas Lívia permaneceu parada, o coração batendo acelerado. Ele tocou seu rosto delicadamente e a beijou suavemente nos lábios. Foi um beijo casto, respeitoso, mas que enviou ondas de calor por todo o corpo de Lívia. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Boa noite, Lívia, Roberto murmurou. Boa noite, Roberto. Ele esperou até ela entrar no prédio antes de voltar ao carro. Enquanto dirigia de volta para casa, Roberto sabia que sua vida havia mudado definitivamente. Pela primeira vez em anos, estava pensando em um futuro que incluía mais do que apenas trabalho e sucesso financeiro. O fim de semana chegou com uma chuva fina e persistente que deixava São Paulo ainda mais cinzenta que o habitual. Roberto acordou cedo no sábado. Algo raro para ele, que costumava trabalhar até tarde e dormir até mais tarde nos fins de semana. Mas seus pensamentos estavam completamente tomados por Lívia. Decidiu fazer algo que não fazia há anos. Foi ao mercado municipal comprar ingredientes frescos. Havia planejado cozinhar para ela, mostrar um lado mais íntimo e pessoal que poucas pessoas conheciam. Enquanto escolhia tomates maduros e manjericão fresco, Roberto se lembrou de como sua mãe o ensinara a cozinhar quando era pequeno. Um homem que sabe cozinhar nunca passa fome e sempre conquista corações, ela costumava dizer rindo. Lívia, por sua vez, havia passado a sexta-feira à noite acordada, repassando cada momento do jantar. O beijo de Roberto ainda queimava em seus lábios, e ela se pegava tocando-os inconscientemente. Na manhã de sábado, ajudou a mãe com os medicamentos e fisioterapia caseira, mas Dona Carmen notou sua distração. Esse rapaz mexeu com você mesmo, não foi? Disse Dona Carmen com um sorriso sapeca. Mãe, não é assim. Lívia protestou, mas sabia que estava mentindo. Filha, você tem 23 anos e nunca vi você assim por causa de homem nenhum. Isso é bom. Você merece ser feliz. Por volta das 14 horas, Roberto ligou. A voz dele ao telefone fez o coração de Lívia acelerar imediatamente. Oi, Lívia. Espero que não se importe de eu ligar. Claro que não, ela respondeu tentando soar casual. Como você está? Pensando em você, ele disse diretamente, fazendo-a corar, mesmo estando sozinha no quarto. Estava aqui me perguntando se você gostaria de um programa diferente hoje. Pensei em cozinhar para você no meu apartamento. Prometo que sou um bom cozinheiro. Lívia hesitou. Ir ao apartamento dele parecia um passo significativo em sua relação ainda nascente, mas havia algo na voz de Roberto que a tranquilizava. Eu adoraria, ela respondeu finalmente. Posso buscá-la às 17 horas? Está bem. Mas, Roberto, você tem certeza? Eu não quero incomodar. Lívia, ele interrompeu gentilmente. Você não conseguiria me incomodar nem que tentasse. Quando desligou o telefone, Lívia sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. Ia conhecer a casa de Roberto, entrar em seu mundo privado. Ao mesmo tempo, sentia-se nervosa por estar se envolvendo cada vez mais com alguém que claramente tinha mais recursos financeiros que ela. Roberto passou a tarde toda cozinhando. Preparou um risoto de camarão, sua especialidade, uma salada de rúcula com tomate cereja e parmesão, e comprou um vinho branco especial para acompanhar. Arrumou a mesa da varanda, que tinha uma vista linda da cidade, com velas e flores frescas. Às 17 horas em ponto, ele estava na porta do prédio de Lívia. Ela desceu usando uma blusa branca simples e uma calça jeans escura,
mas para Roberto, ela estava radiante. Você está linda, ele disse, beijando-lhe a bochecha. Obrigada. Estou nervosa, ela admitiu. Por quê? Vou conhecer sua casa, seu mundo. E se eu não me encaixar? Roberto parou no meio da calçada e a olhou nos olhos. Lívia, você se encaixa na minha vida melhor do que qualquer pessoa que eu já conheci. Pare de se preocupar com isso. O apartamento de Roberto era de fato impressionante. Ocupava o último andar de um prédio em Moema, com vista panorâmica da cidade. Era decorado com bom gosto, mas de forma masculina e minimalista. Obras de arte nas paredes, móveis de design e uma cozinha moderna completamente equipada. Nossa, Lívia murmurou, claramente impressionada. É lindo, Roberto. Obrigado. Mas posso confessar uma coisa? Desde que conheci você, este lugar parece vazio. Falta vida aqui. Lívia o olhou surpresa. Como assim? Falta calor humano, risadas, conversas importantes. Falta você. As palavras de Roberto a tocaram profundamente. Ela se aproximou dele e, impulsivamente, o beijou. Desta vez o beijo foi mais intenso, mais carregado de desejo e sentimento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Deixe-me mostrar o jantar, Roberto disse, tentando recuperar o controle. Eles jantaram na varanda, observando o sol se por entre os prédios da cidade. A comida estava deliciosa e Lívia ficou impressionada com as habilidades culinárias de Roberto. Onde aprendeu a cozinhar assim? Ela perguntou. Minha mãe. Depois que meu pai morreu, ela trabalhava o dia todo. Então eu cuidava de casa e cozinhava para nós dois. Foi uma forma de me sentir útil em um momento muito difícil. Lívia percebeu uma tristeza nos olhos dele. Deve ter sido muito duro perder seu pai tão jovem. Foi, principalmente porque eu me culpei por muito tempo. Se culpou? Por quê? Roberto hesitou, olhando para o horizonte. Ele morreu em um acidente de trabalho. Caiu de um andame de 5 metros de altura, porque a empresa não fornecia equipamentos de segurança adequados. Eu sempre achei que se eu fosse mais velho, se pudesse trabalhar e ajudar em casa, ele não precisaria ter corrido tantos riscos. Lívia estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. Você era apenas uma criança, Roberto. Não foi sua culpa. Eu sei disso racionalmente, mas foi isso que me motivou a construir a empresa que tenho hoje. Queria ter certeza de que meus funcionários nunca passariam pelo que meu pai passou. Que tipo de empresa você tem exatamente? Lívia perguntou, percebendo que ele sempre falava vagamente sobre o trabalho. Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sabia que chegaria o momento de ser completamente honesto com ela, mas temia sua reação. Lívia, preciso te contar algo, e espero que não mude o que você sente por mim. O tom sério dele a deixou apreensiva. O que é? Eu não sou apenas um empresário do ramo de construção. Eu sou dono da Mendoza Construções. É uma das maiores construtoras do estado. Lívia o olhou confusa por um momento. Depois seus olhos se arregalaram quando ela compreendeu as implicações do que ele estava dizendo. Você é muito rico, ela disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Sim, Roberto admitiu. Muito rico. Lívia se levantou abruptamente da mesa e caminhou até a balaustrada da varanda, dando as costas para ele. Roberto a seguiu preocupado. Lívia, o que você está pensando? Estou pensando que não entendo por que você se interessaria por mim, ela disse sem se virar. Você pode ter qualquer mulher que quiser. Mulheres sofisticadas, educadas em boas escolas, que saibam como se comportar no seu mundo. Roberto a fez se virar para encará-lo. É exatamente por isso que me interessei por você. Porque você não é como essas mulheres. Você é real, Lívia. Você se importa com coisas que realmente importam. Você não olha para mim e vê uma conta bancária. Mas como você pode ter certeza disso? Você mal me conhece. Eu sei porque você ficou preocupada com os preços do restaurante ontem. Sei porque você trabalha 16 horas por dia para cuidar da sua mãe. Sei porque seus olhos brilham quando você fala dos seus alunos. Sei porque você hesitou em aceitar este jantar justamente por intuir que eu tinha mais dinheiro que você. Lívia se afastou dele, caminhando de volta para dentro do apartamento. Roberto, nossos mundos são completamente diferentes. Eu não saberia como me comportar no seu círculo social. Não tenho roupas adequadas, não fui educada para isso. E por que isso importaria? Ele perguntou, seguindo-a.
Você acha que eu me importo com essas coisas superficiais? Talvez você não se importe agora, mas e depois? E quando suas amigas rirem de mim? E quando você se cansar de ter que me explicar como as coisas funcionam no seu mundo? Roberto parou na frente dela e segurou seus ombros delicadamente. Lívia, olhe para mim. Você realmente acha que eu sou o tipo de homem que se importa com a opinião dos outros sobre quem eu escolho para estar comigo? Ela o olhou nos olhos, vendo sinceridade e algo mais profundo que a fez tremer. Eu não sei, ela sussurrou. Estou com medo. Do quê? De me machucar, de me apaixonar por você e descobrir que não posso te dar o que você precisa, de não ser suficiente. Roberto a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Lívia, você já é mais do que suficiente. Você é tudo que eu não sabia que estava procurando. Eles ficaram abraçados por um longo momento, no silêncio do apartamento. Lívia podia sentir o coração de Roberto batendo contra seu peito, forte e acelerado como o dela. Roberto, ela murmurou contra seu peito. Eu nunca me envolvi seriamente com ninguém antes. Ele se afastou ligeiramente para olhá-la. Nunca? Lívia balançou a cabeça, corando. Sempre achei que não tinha tempo, que precisava focar nos estudos e no trabalho. E depois, nunca encontrei alguém que me fizesse querer correr os riscos. E agora? Agora estou aterrorizada, mas quero tentar. Roberto sorriu, tocando seu rosto com ternura. Vamos devagar, no seu ritmo. Não há pressa para nada. Obrigada, ela disse aliviada. Eles voltaram para a varanda e terminaram o jantar conversando sobre assuntos mais leves. Roberto contou histórias engraçadas de obras mal planejadas e Lívia compartilhou situações hilárias que havia vivido com seus alunos. Quando era hora de Lívia ir embora, Roberto a acompanhou até o carro. Antes de abrir a porta para ela, ele a beijou novamente. Um beijo doce e cheio de promessas. Posso te ver amanhã? Ele perguntou. Tenho que corrigir provas e preparar aulas para segunda-feira. Ela disse relutante. Que tal se eu trouxer almoço e te fizer companhia enquanto você trabalha? Lívia sorriu. Você não vai se cansar de me ver tanto? Impossível, Roberto respondeu sem hesitar. Enquanto voltava para casa, Lívia sabia que estava se apaixonando perdidamente por Roberto. E pela primeira vez em sua vida, estava disposta a lutar por algo que queria, independentemente dos obstáculos que pudessem aparecer. O domingo amanheceu ensolarado, uma mudança bem-vinda depois da chuva do dia anterior. Roberto acordou às 8 horas, algo inédito para um fim de semana, mas não conseguia ficar na cama pensando em Lívia. Decidiu ir à padaria artesanal que frequentava para comprar pães frescos, doces e frutas para o almoço prometido. Enquanto escolhia croissants e pães de queijo ainda mornos, Roberto se pegou imaginando como seria ter Lívia ali com ele, escolhendo comida juntos, planejando refeições, dividindo essas pequenas tarefas domésticas que sempre havia feito sozinho. A ideia não o assustava como deveria. Pelo contrário, trazia uma sensação de completude que ele nunca havia experimentado. Lívia, por sua vez, havia acordado cedo e já estava na mesa da cozinha com pilhas de provas de matemática espalhadas. Dona Carmen a observava com um sorriso. Você está diferente, filha, comentou a mãe, tomando seu chá matinal. Diferente como? Está cantarolando. Você nunca cantarola enquanto corrige provas. Lívia parou, percebendo que realmente estava cantarolando uma música que nem sabia de onde tinha vindo. Eu não percebi. É o Roberto, não é? Esse rapaz está mexendo com você mesmo. Antes que Lívia pudesse responder, a campainha tocou. Ela olhou o relógio. Eram apenas 10 horas da manhã. Ele disse que viria na hora do almoço, murmurou, sentindo o coração acelerar. Quando abriu a porta, encontrou Roberto com sacolas de comida e um sorriso que iluminou todo o corredor. Bom dia, linda. Espero que não se importe da chegada mais cedo. Trouxe café da manhã também. Roberto, você não precisava... Ela começou, mas ele a interrompeu com um beijo suave no canto da boca. Queria mesmo. Posso entrar? Lívia o conduziu para a cozinha, onde Dona Carmen o recebeu com um sorriso caloroso. Roberto, que bom te ver novamente. Trouxe comida suficiente para um exército? Bom dia, Dona Carmen. Confesso que exagerei um pouco, ele disse, começando a tirar os itens das sacolas. Havia pães artesanais, geleias importadas, frutas frescas, sucos naturais e até mesmo flores para a mesa. Roberto, isso deve ter custado uma fortuna.
Lívia sussurrou preocupada. Lívia, ele disse gentilmente tocando sua mão. Por favor, me deixe fazer isso. Me deixe cuidar de vocês duas hoje. Dona Carmen observou a interação entre os dois com interesse crescente. Havia uma ternura na forma como Roberto olhava para sua filha que ela reconhecia. Uma atenção genuína que ia muito além de interesse superficial. Eles tomaram um café da manhã prolongado, com Roberto fazendo perguntas sobre a vida de Dona Carmen, interessando-se sinceramente por suas histórias sobre o passado, sobre como havia criado Lívia sozinha. Sua filha é uma mulher extraordinária, Dona Carmen. A senhora deve ter muito orgulho. Tenho mesmo, Carmen respondeu emocionada. Ela sempre foi minha menina especial, mas às vezes me preocupo que ela se sacrifique demais pelos outros. Roberto olhou para Lívia, que estava corando com a conversa. Talvez seja a hora de alguém cuidar dela também. A intensidade do olhar dele fez Lívia se levantar abruptamente. Vou continuar corrigindo as provas na sala. Roberto a seguiu alguns minutos depois, encontrando-a sentada no sofá pequeno da sala, cercada de papéis e com uma expressão concentrada. Posso ajudar em alguma coisa? Ele ofereceu, sentando-se ao lado dela. A menos que você saiba equações de segundo grau, ela disse com um sorriso. Acontece que sei sim. Engenharia civil exige bastante matemática. Lívia o olhou surpresa. Você fez engenharia? Fiz. Trabalhava durante o dia na construção e estudava à noite. Levei 7 anos para me formar, mas consegui. Ela parou de corrigir as provas e se virou para ele completamente. Roberto, quanto mais você me conta sobre sua vida, mais impressionada eu fico. Por quê? Porque você teve que lutar tanto quanto eu. Você entende o que significa trabalhar duro para conseguir as coisas. Roberto estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. É por isso que você me atrai tanto, Lívia. Você sabe o valor das coisas. Eles ficaram alguns momentos se olhando, a tensão crescendo entre eles. Roberto se inclinou lentamente e a beijou, um beijo mais profundo que os anteriores. Lívia correspondeu, sentindo seu corpo reagir de formas que ela nunca havia experimentado. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Lívia, Roberto murmurou contra seus lábios. Eu estou me apaixonando por você. As palavras dele fizeram o coração dela pular uma batida. Roberto, você não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse. Eles passaram o resto da manhã juntos, Roberto realmente ajudando com as correções. Para a surpresa de Lívia, ele era excelente em matemática e entendia perfeitamente as dificuldades dos alunos. Sua presença transformou uma tarefa tediosa em algo agradável. Durante o almoço, Roberto preparou uma salada com os ingredientes que havia trazido e eles comeram os 3 juntos como uma família. Dona Carmen contou histórias embaraçosas da infância de Lívia, fazendo Roberto rir genuinamente. Mãe, para! Lívia protestou quando Carmen começou a contar sobre como ela ensaiava aulas para suas bonecas. Era a coisa mais fofa, Carmen continuou. Ela fazia horários, dava notas, até organizava reuniões de pais e mestres com as bonecas. Roberto olhou para Lívia com ternura. Você sempre soube o que queria. Acho que sim. E você? Sempre quis ser empresário? Na verdade, não. Quando criança queria ser astronauta, Roberto confessou, arrancando risos das 2 mulheres. Astronauta? Lívia repetiu divertida. Queria explorar o espaço, descobrir novos mundos, mas a vida teve outros planos. Talvez não seja tarde demais para alguns tipos de exploração. Lívia disse suavemente, olhando nos olhos dele. Roberto entendeu a dupla insinuação e sentiu o coração acelerar. Quando a tarde chegou ao fim, Roberto se despediu de Dona Carmen com um beijo respeitoso na testa. Obrigada por receber tão bem em sua casa, Dona Carmen. Foi um dos melhores domingos que já tive. Volte sempre, querido. Esta casa é pequena, mas você sempre será bem-vindo. Roberto acompanhou Lívia até a porta do prédio. O crepúsculo pintava o céu de tons alaranjados e havia uma brisa suave que movimentava os cabelos dela. Obrigada por hoje, ela disse. Por tudo. Por trazer comida, por ajudar com as provas, por ser tão carinhoso com minha mãe. Obrigado por me deixar fazer parte do seu domingo, do seu mundo. Eles se beijaram novamente. Um beijo longo e doce que deixou ambos tontos. Roberto, Lívia disse quando se separaram, eu também estou me apaixonando por você.
O sorriso que iluminou o rosto dele foi de pura felicidade. Mesmo. E isso me apavora e me emociona ao mesmo tempo. Podemos descobrir isso juntos, ele disse, entrelaçando os dedos com os dela. Sim, ela concordou. Juntos. A segunda-feira chegou com sua rotina habitual, mas Lívia sentia como se estivesse flutuando. Durante suas aulas, se pegou sorrindo sem motivo, e seus alunos notaram a mudança. Professora, a senhora ganhou na loteria? Perguntou Marina, uma aluna esperta do 8º ano. Por que pergunta isso? Lívia disse, tentando disfarçar o sorriso. Porque a senhora está brilhando hoje, respondeu outro aluno, causando risos na turma. Lívia corou, mas não conseguiu negar que se sentia diferente. O final de semana com Roberto havia despertado sentimentos que ela nunca soubera que existiam. Durante o intervalo, ela checou o celular e encontrou uma mensagem dele. Bom dia, linda. Espero que seu dia seja tão especial quanto você é para mim. A mensagem simples a fez sorrir como uma adolescente apaixonada. Do outro lado da cidade, Roberto também estava diferente. Chegou ao escritório assobiando, cumprimentou todos os funcionários pelo nome, algo que raramente fazia, e parecia mais relaxado do que sua equipe havia visto em anos. Senhor Mendoza, o senhor está bem? Perguntou Carla, sua secretária, intrigada com a mudança de humor do chefe. Estou ótimo, Carla. Na verdade, estou melhor do que ótimo. Durante a reunião matinal com os gerentes, Roberto se mostrou mais acessível e até fez algumas piadas, deixando todos surpresos. Marcos, seu gerente de obras e amigo há 10 anos, ficou para trás quando a reunião terminou. Roberto, posso falar com você? Claro, Marcos, o que foi? Você está diferente, mais humano. Aconteceu alguma coisa? Roberto hesitou. Marcos era seu amigo mais próximo, talvez o único que poderia considerar realmente um confidente. Conhecia alguém, ele admitiu finalmente. O rosto de Marcos se iluminou. Sério? Depois de 3 anos? Como ela é? Diferente de qualquer mulher que já conheci. Inteligente, doce, genuína. Ela é professora. Professora? Roberto, você tem certeza de que não está se precipitando? Depois do que aconteceu com a Patrícia? Lívia não é nada como Patrícia, Roberto interrompeu firmemente. Ela nem sequer sabe direito qual é minha situação financeira. Quer dizer, agora sabe, mas isso a deixou desconfortável, não empolgada. Marcos o olhou com preocupação. Só tome cuidado, ok? Você está feliz e eu não te via assim há muito tempo. Só não quero que se machuque novamente. Eu sei, Marcos, mas desta vez é diferente. Eu sinto. Enquanto isso, na escola onde Lívia trabalhava à tarde, sua amiga e colega professora Sandra a abordou durante o intervalo. Lívia, você está radiante hoje. O que aconteceu? Sandra era a única amiga próxima que Lívia tinha. Aos 30 anos, divorciada e mãe de 2 filhos, ela sempre incentivara Lívia a namorar. Conhecia alguém, Lívia confessou, incapaz de conter o sorriso. Finalmente, conta tudo. Elas se sentaram na pequena sala dos professores e Lívia contou sobre Roberto, omitindo apenas os detalhes sobre sua situação financeira. Ele parece maravilhoso, Lívia. Mas você tem certeza de que está pronta para isso? Você nunca namorou sério antes. Eu sei que é assustador, Sandra, mas ele é especial. Me faz sentir coisas que eu nunca senti. Só promete que vai devagar. Homens podem ser complicados, e você é muito inocente nesse assunto. A observação de Sandra ecoou na mente de Lívia durante todo o resto do dia. Era verdade que ela não tinha experiência com relacionamentos. E se estivesse interpretando errado os sentimentos de Roberto? E se ele estivesse apenas se divertindo com ela? Esses pensamentos a atormentaram durante a noite, enquanto preparava o jantar para ela e a mãe. Você está quieta hoje, filha, observou Dona Carmen. Algum problema? Mãe, como você soube que estava apaixonada pelo papai? Dona Carmen parou de comer e olhou para a filha com surpresa. Era raro Lívia falar sobre o pai. Foi uma sensação de completude, ela disse depois de um momento. Como se uma parte de mim que eu não sabia que estava faltando tivesse sido preenchida. Por que pergunta? É assim que me sinto com o Roberto, mas também estou com medo. Medo de quê? De estar me iludindo, de não ser o suficiente para ele, de me machucar. Dona Carmen segurou a mão da filha. Lívia, você já parou para pensar que talvez ele também esteja com medo,
Que talvez ele também ache que não merece você? Ele é bem-sucedido, bonito, pode ter qualquer mulher. E mesmo assim escolheu você. Isso não te diz nada? Naquela noite, Roberto ligou por volta das 22 horas. Oi, disse a voz dele, suave e carinhosa. Como foi seu dia? Bom, Lívia respondeu, mas ele percebeu algo diferente em sua voz. Você está bem? Parece preocupada. Lívia hesitou. Deveria falar sobre seus medos, ou isso pareceria insegurança demais? Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Por que eu? Por que se interessou por mim? Roberto ficou quieto por um momento. Lívia, de onde vem essa pergunta? Eu só preciso entender. Você poderia estar com qualquer pessoa. Mulheres do seu meio social, mais sofisticadas. Lívia, para com isso. Você quer saber por que me interessei por você? Porque quando olho nos seus olhos vejo verdade. Porque quando você fala sobre seus alunos, vejo paixão genuína. Porque quando você se preocupa com sua mãe, vejo um coração puro. Porque quando você sorri, meu mundo inteiro fica mais brilhante. As palavras dele fizeram os olhos de Lívia se encherem de lágrimas. Eu nunca me senti assim antes. Ela sussurrou. Nem eu. E isso é assustador para mim também, Lívia. Eu achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém depois do que aconteceu com minha ex-noiva. Mas você me faz querer tentar novamente. O que aconteceu com ela? Você nunca contou direito. Roberto suspirou. Patrícia e eu ficamos noivos há 3 anos. Pensei que a amava e achei que ela me amava também. Mas descobri que ela estava tendo um caso com meu ex-sócio. Os dois estavam planejando se casar depois que ela conseguisse metade dos meus bens no divórcio. Roberto, que horror! Foi devastador na época. Não apenas pela traição, mas pela percepção de que eu havia sido apenas um meio para um fim. Desde então, eu me fechei para qualquer possibilidade de amor verdadeiro. E agora? Agora você chegou e mudou tudo. Você me faz querer acreditar no amor novamente. Lívia sentiu seu coração se encher de emoção. Roberto, eu não sou como ela. Eu sei. É por isso que estou me permitindo sentir isso por você. Eles conversaram por mais 1 hora, sobre medos, esperanças e sonhos. Quando finalmente desligaram, Lívia se sentia mais segura sobre o que estava acontecendo entre eles. Na manhã seguinte, Roberto tomou uma decisão. Queria apresentar Lívia ao seu mundo, mas de forma gradual e respeitosa. Decidiu convidá-la para acompanhá-lo a uma inauguração de uma de suas obras, um conjunto habitacional popular que havia construído em parceria com o governo. Quando ligou para ela na hora do almoço, sua voz estava cheia de entusiasmo. Lívia, tenho um convite para você. Tenho uma inauguração quinta-feira à tarde de um projeto que é muito especial para mim. Você gostaria de ir comigo? Que tipo de inauguração? Um conjunto habitacional. 100 famílias vão receber as chaves de suas casas próprias. É um projeto que venho trabalhando há 2 anos. Lívia ficou surpresa. Esperava que ele a convidasse para algum evento sofisticado, mas aquilo parecia genuinamente significativo. Eu adoraria ir, ela respondeu. Mas, Roberto, o que eu vou vestir? Você, só você. Simples e linda como sempre. Tenho certeza de que vai ter pessoas importantes lá. Lívia, ele interrompeu gentilmente. As pessoas mais importantes para mim já confirmaram presença. Você e as famílias que vão receber suas casas. O resto é só protocolo. Depois de desligar, Lívia se sentiu novamente ansiosa. Seria sua primeira aparição pública com Roberto, sua primeira experiência em seu mundo profissional, mas também se sentiu tocada pelo fato de ele querer compartilhar algo tão importante com ela. O que ela não sabia era que Roberto havia escolhido especificamente esse evento porque sabia que ela se sentiria confortável lá, cercada de famílias trabalhadoras que lutavam pelos seus sonhos, exatamente como ela sempre havia feito. Era sua forma de mostrar que, apesar da diferença social entre eles, seus valores e coração estavam no lugar certo. A quinta-feira chegou com um céu azul cristalino e uma brisa suave que prometia um dia perfeito. Lívia acordou cedo, nervosa com a inauguração. Havia passado a noite anterior pensando no que vestir, finalmente decidindo por um vestido azul marinho simples, mas elegante, e sapatos baixos confortáveis. O Roberto chegou para buscá-la às 13 horas, dirigindo ele mesmo. Havia dispensado o motorista para ter privacidade com ela. Quando Lívia desceu do prédio,
Ele sentiu o peito apertar de orgulho. Ela estava linda, com uma beleza natural que dispensava qualquer artificialismo. Você está perfeita, ele disse, beijando-lhe a bochecha antes de abrir a porta do carro. Estou nervosa, ela admitiu, enquanto se acomodava no banco do passageiro. Por quê? É minha primeira vez no seu mundo profissional. E se eu disser algo errado? E se as pessoas perceberem que não pertenço àquele ambiente? Roberto parou o carro antes mesmo de sair da rua e se virou para ela. Lívia, olhe para mim. Você vai ver que esse evento não é sobre status ou aparências. É sobre famílias realizando sonhos, exatamente como você e sua mãe fazem todos os dias. Você pertence a esse lugar mais do que qualquer pessoa em roupa de grife que possa aparecer lá. O trajeto até o conjunto habitacional na zona sul de São Paulo levou 40 minutos. Durante o caminho, Roberto contou sobre o projeto. 100 casas construídas para famílias de baixa renda em parceria com programas sociais do governo. Quando meu pai morreu, morávamos em uma casa alugada pequena e cara. Minha mãe trabalhou anos para conseguir comprar um lugar nosso. Desde então, sonho em ajudar outras famílias a realizarem esse sonho mais rapidamente. Lívia o olhou com admiração crescente. Roberto, isso é lindo. Você está usando o seu sucesso para fazer diferença na vida das pessoas. É tentando retribuir um pouco do que a vida me deu. Quando chegaram ao local, Lívia ficou impressionada. O conjunto habitacional era bonito e bem planejado, com casas pequenas, mas bem construídas, áreas verdes e um playground. Havia faixas coloridas, balões e dezenas de famílias esperando ansiosamente. Roberto foi imediatamente abordado por funcionários e autoridades locais, mas manteve Lívia sempre ao seu lado, apresentando-a simplesmente como Lívia, alguém muito especial para mim. Senhor Mendoza, obrigado por tornar isso possível, disse uma mulher de cerca de 40 anos, com lágrimas nos olhos e segurando a mão de uma menina pequena. O prazer é meu, Dona Maria. Esta é a Lívia. Lívia, Dona Maria será uma das proprietárias. Lívia sorriu calorosamente. Que emocionante, Dona Maria. Como está se sentindo? Não acredito ainda que é real, Maria respondeu. Trabalhei 10 anos como diarista sonhando com este momento. Minha filha vai ter um quarto só dela. A menina tímida se escondeu atrás da mãe. Lívia se abaixou na altura dela. Oi, qual é seu nome? Ana. A menina sussurrou. Ana, que nome lindo! Você vai gostar muito da sua casa nova. Aposto que vai ter espaço para todos os seus brinquedos. A menina sorriu e Dona Maria olhou para Lívia com gratidão. A senhorita tem filhos? Não, mas sou professora. Adoro crianças. Roberto observou a interação com o coração aquecido. Lívia se relacionava naturalmente com as famílias, sem condescendência ou artificialismo. Era genuinamente interessada em suas histórias. Durante a cerimônia oficial, Roberto foi chamado para fazer um discurso. Lívia ficou na plateia, assistindo com orgulho enquanto ele falava sobre dignidade, sonhos realizados e a importância de dar oportunidades. Este projeto não é caridade, disse ele ao microfone. É justiça. Toda família trabalhadora merece a segurança de um lar próprio. Vocês conquistaram isso com trabalho duro e perseverança. Quando ele desceu do palanque, Lívia o esperava com um sorriso radiante. Você foi maravilhoso, ela disse, tocando seu braço. Obrigado por estar aqui comigo. Sua presença tornou tudo mais especial. Eles passaram 2 horas conhecendo as famílias, vendo as casas e participando da confraternização. Lívia conversou com mulheres sobre educação dos filhos, ajudou crianças com problemas de matemática e se integrou completamente ao ambiente. Foi quando estavam se despedindo que o primeiro problema apareceu. Um homem de terno caro e ar arrogante se aproximou de Roberto. Roberto, que surpresa te ver aqui neste evento, disse Eduardo Fonseca, um empresário rival e ex-amigo do círculo social de Patrícia. Eduardo, Roberto respondeu friamente, não sabia que você se interessava por projetos sociais. Não me interesso, estava passando pela região e vi o movimento. Quem é sua acompanhante? Eduardo olhou para Lívia com desdém mal disfarçado, notando claramente suas roupas simples e origem humilde. Esta é Lívia Santos, minha namorada. Lívia, Eduardo Fonseca. Prazer, Lívia disse educadamente estendendo a mão. Eduardo a cumprimentou com frieza. Santos,
Esse nome não me é familiar. De que família você é? A pergunta veio carregada de preconceito, uma forma de estabelecer hierarquia social. Lívia sentiu o desconforto, mas manteve a compostura. Sou filha da Carmen Santos e do José Santos. Ela respondeu com dignidade. Entendo, Eduardo disse com um sorriso falso. E o que você faz? Sou professora de matemática. Que interessante. Roberto, você sempre teve gosto por experiências diferentes. A insinuação foi clara e insultuosa. Roberto deu um passo à frente, os olhos escurecendo de raiva. Eduardo, sugiro que você escolha suas próximas palavras com cuidado. Relaxa, Roberto. Só achei curioso você trazer alguém do povo para um evento como este. Mas cada um tem suas fases, não é? Eduardo, Roberto disse com voz perigosamente baixa, você tem 10 segundos para se desculpar com a Lívia e sair daqui, ou eu vou te mostrar por que não é inteligente insultar alguém que amo. A palavra amo saiu naturalmente, surpreendendo até mesmo Roberto, mas ele não hesitou em repeti-la. Você ouviu bem. Eu amo esta mulher e ela vale mais que 10 como você. Eduardo, percebendo que havia ido longe demais e notando que várias pessoas observavam a cena, murmurou uma desculpa vaga e se retirou rapidamente. Lívia estava pálida, claramente abalada pela hostilidade gratuita que havia enfrentado. Vamos embora, Roberto disse gentilmente, passando o braço pela cintura dela. Eles se despediram rapidamente das famílias e caminharam em silêncio até o carro. Só quando estavam dentro, com as portas fechadas, Lívia começou a falar. Isso vai acontecer sempre? Ela perguntou com voz pequena. O quê? Pessoas me olhando como se eu não prestasse, como se eu fosse uma aventureira atrás do seu dinheiro. Roberto parou o carro em um local seguro e se virou para ela. Lívia, Eduardo é um imbecil preconceituoso. Ele não representa... Mas representa sim, ela interrompeu com lágrimas nos olhos. Representa o que as pessoas do seu círculo pensam de mim, que eu sou uma oportunista. Quem se importa com o que eles pensam? Eu me importo, porque isso vai afetar você, sua reputação, seus negócios. Lívia, olhe para mim, Roberto disse firmemente. Você ouviu o que eu disse para ele? Que disse? Que eu te amo. Lívia parou de chorar e o olhou nos olhos. Você disse isso mesmo? Disse. E quis dizer, eu te amo, Lívia. E não me importo quem saiba disso ou o que achem a respeito. Roberto, eu te amo porque você é corajosa, inteligente, bondosa. Porque você se preocupa com crianças que nem são suas. Porque você cuida da sua mãe com dedicação. Porque você é real em um mundo cheio de falsidade. As lágrimas de Lívia agora eram de emoção, não de tristeza. Eu também te amo, ela sussurrou. Mas tenho medo de que esse amor nos cause problemas. Todo amor verdadeiro enfrenta obstáculos. A questão é se estamos dispostos a lutar por ele. Lívia o olhou por um longo momento, vendo sinceridade e determinação em seus olhos. Estou, ela disse finalmente. Estou disposta a lutar. Roberto sorriu e a beijou suavemente. Então, vamos enfrentar isso juntos. Os dias seguintes à inauguração passaram em uma mistura de felicidade e tensão. Roberto e Lívia agora sabiam que se amavam, mas também tinham plena consciência dos desafios que enfrentariam. Roberto chegou ao escritório na segunda-feira determinado a tomar uma posição clara sobre seu relacionamento. Durante anos, havia frequentado eventos sociais sozinho ou acompanhado de colegas de trabalho. Agora queria que todos soubessem que Lívia era parte de sua vida. Carla, preciso que você organize algo para mim, disse a secretária. Claro, Sr. Mendoza. O que o senhor precisa? Quero que você inclua Roberto Mendoza e acompanhante em todos os convites sociais que chegarem daqui para frente. E quando perguntarem quem é a acompanhante, diga que é a namorada dele. Carla ficou surpresa. Em 10 anos trabalhando para Roberto, era a primeira vez que ele fazia um pedido assim. Tem certeza, senhor? Absoluta. Naquele mesmo dia, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia, sua ex-noiva. Roberto, sou eu, Patrícia. A voz dela trouxe memórias desagradáveis, mas não o abalou como antes. O que você quer, Patrícia? Ouvi dizer que você está saindo com uma professora. É verdade? Roberto suspirou. As más notícias sempre viajavam rápido nos círculos sociais de São Paulo. Minha vida pessoal não é mais da sua conta.
Roberto, sei que ainda está magoado comigo, mas uma professora? Você pode fazer muito melhor que isso. Você está certa, Roberto disse calmamente. Eu posso fazer melhor. E foi exatamente isso que fiz. Lívia é infinitamente melhor pessoa que você jamais foi ou será. Roberto, não seja ridículo. Você sabe que pessoas como nós têm responsabilidades sociais. Imagem importa. Pessoas como nós, Roberto repetiu, sentindo raiva crescer. Patrícia, você se esqueceu de onde eu vim? Sou filho de um pedreiro. A única diferença entre mim e a Lívia é que eu tive sorte nos negócios. Mas agora você é diferente. Você tem posição, responsabilidades, e a principal delas é ser fiel aos meus valores, coisa que você nunca entendeu. Roberto, essa fase vai passar. Quando você se cansar de brincar de amor platônico, me liga. Podemos conversar. Roberto desligou o telefone sem responder. A conversa havia servido para uma coisa: mostrar-lhe o quão diferente era o que sentia por Lívia do que havia sentido por Patrícia. Naquela tarde, ele decidiu fazer uma visita surpresa a Lívia na escola. Queria vê-la em seu ambiente de trabalho, entender melhor seu mundo. Chegou à Escola Municipal Maria Montessori no final do turno. O prédio era antigo e precisava de reformas, mas estava limpo e bem cuidado. Crianças saíam correndo pelos corredores, e Roberto se sentiu tocado pela energia jovem do lugar. Perguntou na secretaria por Lívia e foi direcionado para sua sala de aula. Quando chegou à porta, parou para observá-la. Lívia estava explicando frações para uma turma de 7º ano, usando métodos criativos e interativos. Suas mãos se moviam expressivamente, seus olhos brilhavam de entusiasmo, e era óbvio que os alunos a adoravam. Então, se eu dividir essa pizza em 8 pedaços e comer 3, que fração da pizza eu comi? Ela perguntou. Várias mãos se levantaram. 3/8, professora? Excelente! E se o João comer mais 2 pedaços, quantos sobram? Roberto sorriu, impressionado com sua habilidade de tornar matemática divertida. Bateu suavemente na porta. Professora Lívia, desculpe interromper. Lívia se virou e arregalou os olhos ao vê-lo. Roberto, o que você está fazendo aqui? Os alunos observaram com curiosidade o homem bem vestido na porta. Queria te ver trabalhando. Posso assistir os últimos minutos da aula? Lívia corou, mas acenou positivamente. Roberto entrou e se sentou numa carteira do fundo para a diversão dos alunos. Gente, este é o Roberto, um amigo meu, Lívia disse, tentando manter a naturalidade. Ele é seu namorado, professora? Perguntou uma aluna ousada, causando risos na turma. Lívia ficou vermelha, mas Roberto se levantou com um sorriso. Sou sim, e sou o homem mais sortudo do mundo por namorar a professora mais incrível de São Paulo. Os alunos riram e aplaudiram, claramente aprovando o namorado da professora favorita. Quando a aula terminou e os alunos saíram, Lívia se aproximou de Roberto com um sorriso tímido. Não acredito que você veio aqui. Queria ver você em ação. E agora entendo por que você ama o que faz. Você é extraordinária com esses jovens. Obrigada. Mas e você? Como foi seu dia? Roberto contou sobre a ligação de Patrícia e viu o rosto de Lívia se fechar. Ela tem razão em uma coisa, Lívia disse quietamente. Imagem importa no seu mundo. Lívia, não comece com isso de novo. Roberto, seja honesto comigo. Não seria mais fácil se você estivesse com alguém do seu meio social? Roberto a puxou para seus braços ali mesmo, na sala de aula vazia. Mais fácil? Talvez. Mais verdadeiro? Mais feliz? Jamais. Ele a beijou profundamente, e quando se separaram havia determinação em seus olhos. Lívia, quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense bem antes de responder. O quê? Você quer mesmo tentar fazer isso dar certo? Porque se quiser, vamos ter que enfrentar preconceitos, comentários maldosos e pressões de todos os lados. Mas se estivermos juntos, podemos superar qualquer coisa. Lívia o olhou nos olhos, vendo o homem que havia aprendido a amar. Um homem que, apesar de todo o seu sucesso, mantinha os valores simples e verdadeiros. Roberto, quando eu era criança e as contas não fechavam no final do mês, minha mãe sempre dizia: as melhores coisas da vida valem a pena lutar por elas. Você vale a pena. Mesmo que seja difícil, especialmente porque será difícil. As coisas fáceis não têm valor.
Roberto sorriu, sentindo uma onda de amor e admiração por ela. Então está decidido. Nós contra o mundo, se necessário. Nós contra o mundo, ela repetiu, selando a promessa com um beijo. Naquele momento, na sala de aula simples de uma escola pública, dois mundos diferentes se uniram com a promessa de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Roberto sabia que haveria batalhas pela frente. Pressões familiares, comentários sociais, talvez até problemas profissionais. Mas olhando para Lívia, ele tinha certeza de que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. E Lívia, que havia passado a vida toda lutando por seus sonhos, agora tinha um novo sonho. Construir uma vida ao lado do homem que amava, provando que o amor não conhece fronteiras sociais quando é verdadeiro e puro. As semanas seguintes passaram como um sonho para Roberto e Lívia. Eles se viam quase todos os dias, seja em jantares íntimos, caminhadas no parque ou visitas à Dona Carmen, que havia adotado Roberto como se fosse um filho. Roberto começou a frequentar o apartamento de Lívia regularmente, ajudando com compras de supermercado, medicamentos para Carmen e até mesmo pequenos reparos domésticos. Para um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro e funcionários, havia algo profundamente satisfatório em consertar uma torneira que pingava ou trocar uma lâmpada queimada. Você não precisa fazer isso, Roberto, Lívia dizia sempre, mas ele insistia. Quero fazer. Me faz sentir útil, de uma forma diferente. Uma sexta-feira à noite, quando Roberto foi buscar Lívia para jantar, Dona Carmen chamou-o para uma conversa particular enquanto a filha terminava de se arrumar. Roberto, posso falar com você? Claro, Dona Carmen. Eles se sentaram na pequena sala e Roberto percebeu um tom mais sério na voz da mulher que havia aprendido a respeitar como uma segunda mãe. Você ama minha filha? Amo, Roberto respondeu sem hesitar. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. E suas intenções são sérias? Roberto entendeu a preocupação por trás da pergunta. Dona Carmen, sei que Lívia é especial. Sei que ela nunca se envolveu seriamente com ninguém antes. E sei que a senhora a protegeu a vida toda. Minhas intenções são as mais sérias possíveis. Carmen estudou seu rosto por um longo momento. Ela é inocente, Roberto, em todos os sentidos, e está completamente apaixonada por você. Eu sei, e prometo que vou cuidar bem dela. Espero que sim, porque se você a machucar vai ter que se explicar para mim, disse Carmen com um sorriso que não chegava aos olhos. Roberto sorriu genuinamente. Entendido, Dona Carmen. Naquela noite, eles jantaram em um restaurante aconchegante na Vila Madalena. Lívia estava radiante com um vestido verde esmeralda que Roberto havia insistido em comprar para ela, apesar de seus protestos iniciais sobre o preço. Você está deslumbrante, ele disse pela 10ª vez na noite. Você já disse isso, ela riu corando. E vou continuar dizendo. Lívia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Roberto hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você já pensou em como seria se nossa relação se tornasse mais íntima? Lívia parou com o garfo no meio do caminho para a boca, corando intensamente. Íntima como? Você sabe como, Roberto disse gentilmente. Lívia, você já esteve com alguém? Ela baixou os olhos, claramente envergonhada. Não, nunca. Roberto sentiu uma mistura de ternura e responsabilidade. Não há nada de errado nisso. É só que quero que você saiba que quando você estiver pronta, quando quiser dar esse passo, será especial. Será perfeito. Lívia o olhou nos olhos, vendo apenas amor e paciência. E se eu não souber como fazer? Então aprenderemos juntos, no seu tempo, do seu jeito. Eles terminaram o jantar em um silêncio carregado de tensão sexual e romantismo. Quando Roberto a levou para casa, ao invés de se despedirem na porta do prédio como sempre faziam, Lívia o convidou para subir. Minha mãe está dormindo, ela disse suavemente. Podemos conversar na sala. Roberto entendeu o convite e o aceitou, sentindo o coração acelerar. O apartamento estava silencioso e fracamente iluminado. Eles se sentaram no sofá pequeno da sala, mais próximos do que o usual. A tensão entre eles era quase palpável. Roberto, Lívia sussurrou. Estou nervosa. E sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que estou sentindo. Roberto tocou seu rosto delicadamente. O que você está sentindo?
que te amo tanto que às vezes dói, que quero estar mais perto de você, que quero mais. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo que rapidamente se aprofundou e se tornou mais intenso. As mãos de Lívia se entrelaçaram nos cabelos dele, e ela correspondeu com uma paixão que a surpreendeu. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Lívia, Roberto murmurou contra seus lábios. Tem certeza? Tenho, ela sussurrou. Mas aqui não. Minha mãe. Roberto entendeu imediatamente. Meu apartamento? Ela assentiu, confiante em sua decisão. 20 minutos depois, estavam no apartamento de Roberto. A vista noturna de São Paulo se estendia pela janela, mas nenhum dos dois prestava atenção na paisagem. Roberto havia preparado o ambiente com velas suaves e música baixa, criando uma atmosfera romântica sem ser exagerada. Você tem certeza? Ele perguntou mais uma vez, segurando suas mãos. Tenho. Roberto, eu te amo. E quero que seja você. Quero que seja agora. Eles se beijaram novamente, e desta vez não havia hesitação. Roberto a conduziu gentilmente para o quarto, parando a cada passo para ter certeza de que ela estava confortável. Se você quiser parar a qualquer momento, ele começou. Eu sei, ela interrompeu. Confio em você. O que aconteceu a seguir foi uma dança delicada de descoberta mútua. Roberto foi incrivelmente gentil e paciente, guiando Lívia através de sensações que ela nunca havia experimentado. Havia momentos de nervosismo, risos suaves, sussurros de encorajamento e uma conexão que ia muito além do físico. Quando Roberto finalmente a possuiu completamente, Lívia sentiu uma leve dor que rapidamente se transformou em prazer. Ela se agarrou a ele, maravilhada com a intimidade do momento, com a forma como seus corpos se encaixavam perfeitamente. Eu te amo, ela sussurrou no ouvido dele, e Roberto sentiu o coração quase explodir de emoção. Eu também te amo, ele respondeu, movendo-se com ela em um ritmo suave e amoroso. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, Lívia entendeu por que as pessoas diziam que fazer amor era diferente de sexo. Não havia sido apenas união física, mas emocional e espiritual. Depois, deitados abraçados, Roberto notou algumas gotas de sangue no lençol. A realidade de que havia sido a primeira vez de Lívia o atingiu com força total. Você está bem? Ele perguntou, acariciando seus cabelos. Estou perfeita, ela murmurou contra seu peito. Foi maravilhoso. Não doeu muito? Um pouco no início. Mas depois, ela corou mesmo na intimidade pós-amor. Roberto a puxou mais para perto. Obrigado por ter confiado em mim, por ter me dado algo tão precioso. Obrigada por ter sido tão carinhoso, tão paciente. Eles ficaram conversando baixinho por horas, sobre o futuro, sobre seus sentimentos, sobre como tudo havia mudado entre eles. Roberto, Lívia disse quando já era quase madrugada. Preciso ir para casa. Minha mãe vai se preocupar. Quer que eu te leve? Quero. Enquanto se vestiam, Roberto percebeu uma mudança sutil em Lívia. Ela parecia mais confiante, mais madura, como se um último vestígio de adolescência tivesse sido deixado para trás. Durante o trajeto para casa, eles ficaram de mãos dadas em um silêncio confortável e feliz. Lívia, Roberto disse quando chegaram ao prédio dela. Você sabe que isso muda tudo, não sabe? Muda como? Agora você é completamente minha, e eu sou completamente seu. Ela sorriu beijando-o suavemente. Sempre fui sua, Roberto, desde o primeiro dia na cafeteria. 3 meses haviam se passado desde aquela noite especial, e a relação entre Roberto e Lívia havia se aprofundado de maneiras que nenhum dos dois imaginara possível. Eles agora dividiam não apenas amor, mas uma intimidade física e emocional que os tornava praticamente inseparáveis. Roberto havia começado a passar pelo menos 4 noites por semana no apartamento de Lívia, dormindo no sofá da sala para manter as aparências por respeito a Dona Carmen. Mas tanto ele quanto Lívia sabiam que a situação atual era temporária. Era uma quinta-feira chuvosa de julho, quando Roberto tomou a decisão que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. Ele queria passar o resto da vida com Lívia e estava pronto para dar o próximo passo. Durante o horário de almoço, foi a uma das joalherias mais tradicionais de São Paulo.
Não queria algo ostensivo que deixasse Lívia desconfortável, mas também queria algo digno do amor que sentia por ela. Estou procurando um anel de noivado, disse ao vendedor. Certamente, senhor. Que estilo de pedra o senhor prefere? Roberto pensou em Lívia, sua simplicidade elegante, sua beleza natural. Algo clássico, mas não exagerado. Ela é especial, não gosta de ostentação. Depois de examinar várias opções, escolheu um anel de ouro branco com um diamante solitário de 1 quilate. Elegante, atemporal, perfeito para Lívia. Naquela mesma tarde, Roberto fez algo que não fazia há anos. Saiu do escritório mais cedo. Tinha um plano para a noite e queria que tudo fosse perfeito. Passou na floricultura e comprou 2 dúzias de rosas brancas, as flores favoritas de Lívia. Depois foi ao mercado e comprou ingredientes para preparar o jantar que havia planejado. Quando chegou ao apartamento de Lívia às 18 horas, encontrou mãe e filha assistindo à novela das 6. «Seu Roberto!» Dona Carmen exclamou, feliz como sempre em vê-lo. «Que flores lindas! São para as 2 mulheres mais importantes da minha vida», ele disse, beijando a testa de Carmen e depois os lábios de Lívia. «O que está tramando?» Lívia perguntou, desconfiada do comportamento especialmente carinhoso dele. «Nada demais. Só queria fazer um jantar especial para vocês». Roberto passou as 2 horas seguintes na cozinha, preparando um risoto de camarão, a especialidade que Lívia mais gostava. Dona Carmen o ajudava com dicas e histórias, enquanto Lívia corrigia provas na mesa da cozinha. Durante o jantar, Roberto estava visivelmente nervoso, o que não passou despercebido pelas 2 mulheres. «Você está bem, querido?» perguntou Dona Carmen. «Parece ansioso». «Estou bem», Roberto mentiu, tocando o pequeno estojo do anel no bolso do paletó. Depois do jantar, enquanto Lívia lavava a louça, Roberto pediu licença para conversar com Dona Carmen na sala. «Dona Carmen, preciso falar com a senhora sobre algo importante». O tom sério dele fez Carmen deixar de lado a revista que estava folheando. «O que é, filho?» Roberto respirou fundo. «Quero pedir Lívia em casamento». O rosto de Carmen se iluminou com um sorriso enorme. «Roberto, que maravilha! Mas antes queria pedir sua bênção. Sei que a senhora é a pessoa mais importante na vida dela, e sua opinião importa muito». Carmen segurou as mãos dele com emoção. «Roberto, desde o primeiro dia que te conheci, soube que você era especial. Vejo como você olha para minha filha, como a trata, como a ama. Claro que você tem minha bênção». «Obrigado, Dona Carmen. Isso significa tudo para mim. Quando vai pedir?» «Hoje. Agora. Estava pensando em levá-la para uma caminhada na praça». «Nonsense!» Carmen interrompeu. «Peça aqui mesmo, em casa, no lugar onde vocês construíram tantas memórias felizes». Roberto sorriu, percebendo que ela estava certa. Quando Lívia terminou na cozinha e veio para a sala, encontrou Roberto de pé no meio da sala, visivelmente nervoso. «Roberto, o que...» «Lívia, preciso te falar uma coisa», ele interrompeu. Dona Carmen discretamente se levantou. «Vou descansar um pouco no meu quarto». «Mãe, você não precisa...» Lívia começou, mas Carmen já havia se retirado com um sorriso cúmplice. Roberto respirou fundo e tomou as mãos de Lívia. «Lívia, há 8 meses atrás eu estava perdido. Minha vida era trabalho, dinheiro e solidão. Eu havia desistido de acreditar no amor verdadeiro». «Roberto», ela sussurrou, começando a entender aonde a conversa estava indo. «E então eu entrei naquela cafeteria e vi você. Linda, inteligente, dedicada, corrigindo provas com aquela concentração adorável. E minha vida mudou completamente». Ele se ajoelhou diante dela, tirando o estojo do bolso. Lívia cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. «Você me ensinou que o amor verdadeiro existe, que 2 pessoas de mundos diferentes podem se completar perfeitamente, que a diferença social não importa quando os corações batem no mesmo ritmo». Roberto abriu o estojo, revelando o anel que brilhava suavemente na luz da sala. «Lívia Santos, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga para o resto da vida?» Lívia estava chorando abertamente agora. «Roberto, eu prometo te amar, te respeitar e te proteger. Prometo apoiar seus sonhos e construir novos sonhos contigo. Prometo que não importa que obstáculos apareçam, enfrentaremos juntos». «Sim!» ela exclamou, caindo de joelhos diante dele. «Sim,
Eu quero me casar com você. Roberto deslizou o anel em seu dedo e eles se beijaram com paixão e lágrimas de felicidade. Eu te amo tanto. Lívia sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo. Para sempre. Dona Carmen apareceu na porta do quarto, não conseguindo mais se conter. Posso abraçar minha filha noiva? Ela perguntou, também chorando. Os três se abraçaram, formando uma família unida pelo amor verdadeiro. Nos meses que se seguiram, Roberto e Lívia planejaram um casamento simples, mas elegante. Ele insistiu em pagar tudo, mas respeitou o desejo dela de manter a cerimônia modesta. Casaram-se na igreja do bairro onde Lívia havia crescido, com a presença de famílias, amigos e alguns colegas de trabalho de ambos. Eduardo Fonseca e outros do antigo círculo social de Roberto não foram convidados, e Roberto não sentiu a menor falta deles. Marcos, seu gerente e amigo, foi seu padrinho. Sandra, a amiga professora de Lívia, foi madrinha. E Dona Carmen chorou de emoção vendo sua filha vestida de noiva. Você está linda, minha filha, ela sussurrou antes de Lívia entrar na igreja. Obrigada, mãe, por tudo, por me ensinar que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. A cerimônia foi emocionante e simples. Quando o padre perguntou se Roberto aceitava Lívia como esposa, sua resposta ecoou pela igreja. Aceito, hoje e sempre. E quando Lívia foi perguntada, sua voz clara e emocionada respondeu, aceito, para todo o sempre. Eles se mudaram para um apartamento maior, mas não excessivamente luxuoso, onde Dona Carmen teria seu próprio quarto e cuidados médicos da melhor qualidade. Roberto descobriu que Lívia o inspirava a ser uma pessoa melhor. Juntos, criaram uma fundação educacional que oferecia bolsas de estudo para filhos de famílias trabalhadoras. Lívia, por sua vez, floresceu ao lado de Roberto. Fez seu mestrado em educação matemática, que ele fez questão de custear, e se tornou coordenadora pedagógica na escola onde trabalhava. Um ano depois do casamento, numa noite tranquila em casa, Lívia fez um anúncio que deixou Roberto em êxtase. Roberto, você vai ser papai. E assim o que havia começado como um encontro casual numa cafeteria se transformou numa história de amor que provou que quando dois corações se encontram, não importam as diferenças sociais, financeiras ou culturais. O amor verdadeiro, como Dona Carmen sempre dizia, não tem preço. E Roberto e Lívia descobriram que o coração, quando ama de verdade, é capaz de superar qualquer obstáculo.